Durante milênios, a Arca da Aliança foi o epicentro de mistérios, fé inabalável e especulações milenares. A Bíblia a descreve como o objeto mais sagrado do antigo Israel, guardando as tábuas originais dos 10 mandamentos e simbolizando a presença divina. Mas e se uma tecnologia moderna estivesse começando a revelar algo que ninguém imaginava? Algo capaz de mudar tudo o que pensamos saber sobre a origem desses relatos? Imagine uma inteligência artificial mergulhando nos textos mais antigos da humanidade, analisando palavra por palavra, frase por frase, buscando padrões invisíveis aos olhos humanos. E se essa tecnologia começasse a encontrar sinais de que a história da Arca pode ter sido escrita de uma forma completamente diferente da que aprendemos? Prepare-se, porque o que a IA começou a desvendar pode reescrever a forma como entendemos não apenas a Arca da Aliança, mas toda a narrativa bíblica. Será que um único homem escreveu esses textos? Ou várias mãos moldaram essa história ao longo dos séculos? Antes de continuar, já se inscreva no canal, porque o que você vai descobrir agora pode mudar sua visão sobre um dos maiores mistérios da humanidade. Por séculos, a Arca da Aliança foi considerada um cofre de segredos sagrados, um símbolo poderoso da aliança entre Deus e o povo de Israel. O Antigo Testamento descreve sua construção com detalhes impressionantes: madeira de acácia, revestimento de ouro e 2 querubins guardando sua tampa. Mas muito além de um objeto religioso, a arca representava algo ainda maior: a presença divina caminhando com o povo. Em torno dela surgiram histórias de milagres, batalhas vencidas e manifestações sobrenaturais que atravessaram gerações. Durante milhares de anos, a tradição judaico-cristã acreditou que esses relatos foram escritos por uma única figura monumental: Moisés. A ideia era clara e poderosa. Um profeta inspirado teria registrado toda a história da aliança divina e das leis sagradas. Mas agora, séculos depois, uma tecnologia inesperada entrou nessa investigação. Pesquisadores começaram a usar inteligência artificial para analisar linguisticamente os textos bíblicos que mencionam a Arca da Aliança. Esses algoritmos avançados não apenas leem os textos, eles analisam padrões de palavras, frequência de termos, estilo de escrita e estruturas de frases que se repetem ao longo de diferentes capítulos. E o que eles encontraram foi surpreendente. Os relatos que falam da Arca parecem carregar impressões digitais literárias diferentes, como se cada trecho tivesse sido escrito por mãos distintas em momentos diferentes da história. A análise revelou algo ainda mais intrigante. Dentro dos textos que descrevem a Arca, surgem pelo menos 3 estilos claros de escrita, cada um com características próprias. Algumas passagens apresentam linguagem jurídica e comandos diretos, como leis que deveriam ser obedecidas. Outras trazem narrativas históricas cheias de lições morais sobre o destino do povo de Israel. E há ainda textos que se aprofundam em descrições detalhadas de rituais, sacerdotes e objetos sagrados. Para muitos especialistas, isso indica que diferentes escolas de escribas podem ter participado da construção dessas histórias ao longo dos séculos. O que a inteligência artificial abriu não foi a arca física, mas algo que pode ser ainda mais explosivo: o enigma escondido por trás da própria autoria da Bíblia. Durante milhares de anos, acreditou-se que um único profeta teria registrado esses relatos. Mas e se a tecnologia estiver revelando que a história é muito mais complexa do que imaginávamos? Será que estamos olhando para um texto que foi construído, reescrito e transformado ao longo de séculos sem perceber? Quando os algoritmos começaram a analisar os textos que descrevem a Arca da Aliança, algo inesperado surgiu. Palavras que aparecem apenas em certos trechos, estruturas de frases que mudam de forma abrupta, estilos literários que parecem pertencer a autores diferentes, como se cada parte carregasse uma espécie de impressão digital de quem escreveu. Estariam diferentes escribas registrando versões distintas da mesma história sagrada? Os dados apontam para um cenário fascinante. A narrativa da Arca pode ser um verdadeiro mosaico textual.
Camadas de histórias, leis, tradições e interpretações que foram sendo adicionadas e reorganizadas ao longo das gerações. Imagine isso por um momento. Quantas vozes participaram da construção desses textos? Quantas versões da história existiram antes da que chegou até nós? E é aqui que o mistério fica ainda mais profundo. Se a inteligência artificial conseguiu identificar essas camadas escondidas nos relatos da Arca da Aliança, o que mais pode estar oculto nos textos antigos da humanidade? Quantos segredos ainda permanecem enterrados nas palavras que lemos há milênios? Será que estamos apenas começando a revelar um dos maiores enigmas da história? Se esse mistério mexeu com sua curiosidade, você precisa acompanhar os próximos vídeos. Aqui no canal nós investigamos os maiores enigmas da história, da Bíblia e da arqueologia, com revelações que pouca gente conhece. Então já se inscreva agora, ative o sininho e não perca nenhum episódio, porque o próximo segredo que vamos revelar pode ser ainda mais surpreendente do que este.